E sejam muito bem-vindos a esta que é a 7ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta sexta live, sétima, no Dia Mundial da Língua Portuguesa e da Cultura Lusófona. Nela iremos estrear um dos aspectos mais abordados durante a pandemia, que assim foi decretado no dia de hoje também, curiosamente, e que tem recebido também, curiosamente, algum destaque a nível das notícias nos últimos tempos. Falamos então da solidão e dos seus queixos. Para tal, iremos socorrer-nos de um livro, Uma Luz na Noite Escura, editado no ano passado pela Bertrand Editora e escrito por João Carlos Melo, médico psiquiatra, psicoterapeuta, grupo analista e membro titular da Sociedade Portuguesa de Grupo Análise e Psicoterapia Analítica de Grupo, full member da Group Analytic Society International e assistente graduado do Hospital Fernando Fonseca, onde exerce as funções de coordenador do Hospital Dia do Serviço de Psiquiatria. Sem mais delongas, vou adicionar o meu homónimo à conversa, porque é para ouvir que aqui estamos. Está a ver e ouvir? Perfeitamente. Ótimo. Perfeito. Antes, eu gostaria de agradecer o facto de estar presente aqui na live e antecipo-me já e agradeço o facto de, daqui por 2 semanas, vir à Guarda, à Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, participar então numa iniciativa que é promovida pela Biblioteca aqui da Guarda, denominada Literacia e Saúde Mental. E brincando agora aqui um bocadinho com as palavras, esta que é uma noite assim meio nublada, pelo menos aqui pela Guarda, conseguimos ainda adivinhar o brilho das estrelas e vamos então falar um bocadinho, explorar um estado de alma que é quase, queremos quase esquecê-lo na penumbra, não é? Esta solidão. Exatamente. Eu agradeço muito ao João este convite para este live e também para daqui a 2 semanas lá na Guarda, na Biblioteca Eduardo Lourenço. É um grande gosto, quer neste evento hoje, que está já a decorrer, e agradeço também às pessoas que nos estão a ver e a ouvir, e pronto, estou com uma expectativa muito boa em relação ao dia 19. Agora só para dar aqui o pontapé, vou só ler aqui um excerto do livro. Aproveito para mostrar aqui o livro e vou ler um bocadinho um excerto então para dar o pontapé de saída da conversa. Num estado de solidão quebram-se os vínculos que nos ligam aos outros, ao mesmo tempo que perdemos a capacidade de criar novos elos. Esta condição deixa-nos alienados e sem possibilidade de comunicação. Passamos a ser indiferentes para os outros como se fôssemos transparentes ou não existíssemos, como se fôssemos fantasmas, recordando as palavras que Martin Pistorius escolheu para descrever a forma como ele próprio se sentia. Sentimos que não pertencemos ao mundo que nos rodeia, um mundo que não tem lugar para nós. E é de facto sobre este estado, não é? Que vamos falar agora um bocadinho. Eu tinha aqui uma primeira pergunta que é caricata, tendo em conta que hoje foi decretado o fim da pandemia. Da pandemia, A pandemia o confinamento e que levou muita gente a este estado de solidão. Aqui a primeira pergunta é a ideia para este livro surgiu durante a época ou a ideia já estava aí na mente e só brotou, digamos assim? Sim. Olha, o livro realmente está relacionado de algum modo com a pandemia. O livro, sim, de certo modo, e a escrita do livro também. Mas a pergunta é curiosa, enfim, portanto, em relação à minha própria experiência. Porquê? Porque tem uma história interessante. Em 2019, eu tinha publicado na Bertrand o Nascemos Frágeis e Recebemos Ordens para Sermos Fortes. Um olhar sobre o narcisismo e a autoestima. Portanto, isto foi em 2019.
O livro tinha sido entregue antes. Muitas pessoas certamente saberão, mas talvez algumas outras não, que quando um autor entrega um livro, em geral, a minha experiência tem sido assim, a de muitas pessoas. Quando entrega um livro chamado manuscrito a uma editora, desde esse momento até aparecer nas livrarias, podem passar muitos meses. Podem passar muitos meses. E, portanto, quando esse livro saiu, em maio de 2019, eu já estava a escrever outro, que era Os Reféns das Próprias Emoções. Portanto, um retrato íntimo das pessoas com personalidade borderline. O que é que aconteceu? O livro era para sair em meados, enfim, de 2020. Portanto, estava pronto nessa altura. Acontece que veio a pandemia e o livro ficou em stand-by. As livrarias fecharam e o livro ficou em stand-by. Ficou para aí um ano à espera. Ora, durante esse ano, eu já tinha começado, porque como este já estava pronto, eu já tinha começado outro. Esse outro, como é que se chamava? Eu pus o título de O Outro Lado das Coisas. E depois o subtítulo, em princípio, uma viagem pela intimidade, uma viagem pela mente humana, pelo interior da mente humana. O outro lado das coisas, que outro lado? Bem, a nossa parte consciente e a nossa parte inconsciente, o corpo e a mente, se bem que sejam duas faces da mesma moeda, digamos assim, o sadismo e o masoquismo, os terapeutas por dentro, geralmente os terapeutas falam dos pacientes ou falam do seu ponto de vista, mas como é que é os terapeutas por dentro? O que é que se passa dentro dos terapeutas numa sessão de psicoterapia ou fora delas? Um dos exemplos que eu dou, que é uma história verídica muito interessante, é a da relação que houve entre o Ralph Greenson, que foi o último psicanalista da Marilyn Monroe. É um dos exemplos que eu dou. E depois, nesse livro, O Outro Lado das Coisas, portanto, aspectos, digamos assim, bons, positivos do ser humano. A bondade, a gratidão, a generosidade, enfim, tudo isso. E os aspectos negativos, a maldade, o sadismo. A maldade existe, faz parte do ser humano. E, portanto, havia outro capítulo que era quantos lados tem a solidão? E pronto. E como é que eu escrevo? Já agora, eu, enfim, não tenho muito tempo para escrever, não tenho tempo para sentar num sítio qualquer e pôr-me a escrever horas seguidas. Então, o que é que eu faço? Eu vou escrevendo na cabeça, depois passo para o computador, ou para o telemóvel, ou para o iPad, fragmentos. E pronto, depois vou juntando os fragmentos a uma determinada altura que já tenho uma ideia geral e depois faço assim um esboço, ou enfim, de um índice. E pronto, este livro tinha esse índice e tinha este capítulo que era quantos lados tem a solidão? Porque havia várias questões que tinham a ver com a solidão. E, portanto, conforme o estado de espírito, há pessoas que, quando vão de férias, levam uma mala a abarrotar de roupa. Enfim, vão 3 dias de férias ou 4 e levam a roupa como se fosse para um mês. E tal, é conforme o estado de espírito. E pronto, também conforme o estado de espírito eu vou ou escrevendo mais um bocadinho de um capítulo, mais um bocadinho de um tema, enfim, para não me sentar à frente da chamada folha em branco. Ora bem, o que é que aconteceu? Aconteceu que dei por mim e fui continuando a escrever esse capítulo. Quantos lados tem a solidão? E depois é mais isto, e mais aquilo, e mais este exemplo, e mais aquele, e às tantas pensei assim, bem, quer dizer, no ponto em que eu estou, o que eu vou fazer é pegar no o outro lado das coisas e deixar para mais adiante. É possível que saia este ano, isto agora em primeira mão, é possível que saia este ano, mas peguei no Uma Luz na Noite Escura, que foi o título que dei a esse
E, portanto, a solidão e a capacidade de estar só. E, portanto, na verdade, acabei por desenvolver muito, por escrever muito, na altura da pandemia, porque houve períodos em que, muito mais do que agora, que tinha mais tempo livre e fui escrevendo. E, portanto, depois todas as experiências da pandemia, eu falo da pandemia em algumas partes do livro, mas enfim, não muitas assim, na verdade. Mas sem dúvida que suscitou, portanto, inspiração para alguns capítulos e, enfim, partes de capítulos, etc. Portanto, foi nesse período da pandemia que realmente eu tive mais tempo e mais disponibilidade para desenvolver esse livro. E assim um capítulo transformou-se num livro, Uma Luz na Noite Escura. Portanto, a relação acaba por ser esta e o processo criativo do livro Acabou acabou por por ser ser majorado este. então com todo o contexto que nós estávamos a viver. Sim, exatamente, E agora exatamente. também é curioso, não sei se seguiu as notícias recentes, existiram assim muitas notícias, vários cabeçalhos, a mencionar a solidão como a epidemia dos nossos dias. Realmente a solidão é mesmo a epidemia dos nossos dias? Pois, eu não sei se tivesse havido, se não tivesse havido a pandemia do Covid, se iria dar esse nome. Embora muitas vezes se use o nome de epidemia para muitas coisas, não é? Um, Sei lá, a epidemia dos problemas do governo, ou a epidemia de, enfim, tanta coisa, não é? Dos problemas do futebol, enfim, para não entrar aqui assim em outros temas, mas, mas realmente a Inglaterra foi criado, não, recentemente, há muito poucos anos, um Ministério da Solidão, precisamente porque a solidão, enfim, chame-se epidemia ou não, é um grande, grande problema, é um grande problema dos nossos dias, que depois acaba por haver um aparente paradoxo, com o facto de aparentemente nós estarmos muito constantemente em comunicação uns com os outros. As pessoas estão, não digo só, muitas vezes, a olhar para o telemóvel, pode ser a fazer scroll, enfim, nas redes sociais, a jogar, etc., mas também a falar. Mas também a falar. E isso pode dar a ilusão de que as pessoas estão em comunicação. De certo modo estão, e ainda bem. E ainda bem, porque, por exemplo, eu há 40 e poucos anos vim dos Açores, onde nasci, para Lisboa estudar, e nessa altura, enfim, havia telefones nessa altura, mas, enfim, era muito caro. E, portanto, como é que eu comunicava com os meus pais e com os meus irmãos? Por carta e de vez em quando por telefone. E, portanto, quer dizer, hoje em dia eu tenho uma sobrinha que mora na Alemanha, por exemplo, e é fácil, toca-se num botão e estamos a falar com ela e com o marido e com as filhas. E, portanto, é muito fácil, e ainda bem que facilitou tudo, e é bom haver essa comunicação. Mas é uma comunicação que pode ser ilusória, porque, de certo modo, nós estamos defendidos ou escudados de alguma maneira. De alguma maneira. E, não, portanto, estarmos a comunicar assim, sem ser ao vivo, facilita por um lado, mas por outro lado impede um componente importantíssimo da comunicação. Eu, por exemplo, enfim, que é o olhar, o face a face, as posições das pessoas, sentir o calor, chamemos assim, enfim, das pessoas, não é? E é por isso que eu não gosto, eu faço apenas quando é mesmo necessário, não gosto de fazer consultas online, por exemplo. Prefiro mesmo assim ao vivo. Portanto, haver menos comunicação ao vivo
também não permite muito uma coisa que as pessoas começaram a ficar com medo, e naturalmente, enfim, claro, de tocar umas nas outras, não é? Portanto, o toque realmente é muito importante, e isso através das redes sociais perde-se. Depois, perde-se, eu penso também, que uma certa autenticidade, porque nós vemos pessoas no dia a dia que, quando a gente olha, enfim, para fotografias dessas pessoas nas redes sociais, pensamos que são outras pessoas, não é? E, portanto, as redes sociais permitem que as pessoas mostrem partes de si que não existem, ou que gostariam que existisse, mas pode favorecer a falta de autenticidade, não é? Mas, na verdade, mais vale comunicar através das redes sociais do que não comunicar, não é? Eu acho que sim, mas nada substitui a presença física, não é? E é uma coisa que nós precisamos muito. E a pandemia, já, continuando ainda na questão da pandemia, fez-nos perceber que, afinal, como é que é de dizer, a falta da presença física e do toque afetou muitas pessoas. Enfim, uma parte grande das pessoas em várias épocas da vida, não tanto assim, mas fases críticas no desenvolvimento, como certas fases da infância, pessoas idosas, isso foi assim Uhum. mais problemático. E, E, portanto, a pandemia também acabou por prejudicar esse é, aspecto da e pegando comunicação. nesse aspecto, no facto de nos relacionarmos uns com os outros, de facto, nós sabemos que o ser humano é um ser social, é um ser que vive em comunidade, não é? Mas ainda assim, em determinados momentos, nós necessitamos do nosso isolamento e do nosso nos encontrarmos connosco próprios, até para nos percebermos a nós próprios e aos outros. É, nessa perspectiva, estamos a ser contraditórios ou isto consegue ser tudo entendível, digamos assim? Pois, eu acho que não é nada contraditório, embora seja diferente de pessoa para pessoa. Ahm, por exemplo, enfim, voltando outra vez à pandemia, já que falamos na pandemia, mas enfim, é um exemplo, um contexto importante para ilustrar alguns aspectos que são importantes. Ahm, houve pessoas que, pelo isolamento provocado e exigido pela pandemia, uh, portanto, ressentiram-se muito, porque sentiram-se fechadas em casa, precisavam muito do contacto com as outras, precisavam da confusão, da presença de gente, da presença de pessoas, e ressentiram-se muito com isso. É um facto. Mas houve outras pessoas que esse aspecto específico, o estarem mais isoladas, o não terem que comunicar tanto, tão a miúdo com as outras pessoas, foi uma benção. Isto usando uma palavra de uma, enfim, de uma paciente minha. Porque, portanto, a vida social é, é fundamental, a vida social é intrínseca à nossa natureza, nós precisamos dos outros, isso não há dúvida nenhuma, precisamos da comunicação com os outros, mas a comunicação com as pessoas é difícil. A comunicação com as pessoas é difícil, nós temos que estar sempre bem, nós temos que estar sempre a rir, nós temos que ter sempre a conversa na ponta da língua. Nós não podemos dizer que estamos tristes, porque as outras pessoas depois dizem tristezas não pagam dívidas, não penses nisso e tal. Ah, portanto, não há muito espaço na vida social, digamos assim, para que as pessoas não estejam bem. E, portanto, o ritmo que a vida social exige é demasiado alto, demasiado intenso para algumas pessoas. Para algumas pessoas. E, portanto, essas pessoas tiveram a oportunidade de viver mais ao seu próprio ritmo, de estarem mais resguardadas, de não terem de estar sempre a falar, sempre a corresponder, porque, enfim, mandar palavras pela boca fora
E deixar palavras entrar pelos ouvidos não é difícil, não é difícil, mas é difícil as emoções que as palavras veiculam e o efeito que provocam nas pessoas. Já agora, a propósito disto, eu faço um parênteses para dizer que há pessoas que dizem assim: uh, uh, como é que tu consegues ouvir tantas desgraças, tantas vidas complicadas, tantos problemas, todos os dias, dia após dia, tanta gente, tantos problemas, tantas desgraças. Bem, a gente vê determinados programas de televisão e esses programas têm sucesso precisamente porque há desgraças. No entanto, há uma pessoa que vai lá ao programa, fala das suas desgraças, isso contribui para as audiências, há pessoas que gostam de ver, tudo muito certo. No entanto, quando quando essa pessoa acaba de falar, na sequência, no alinhamento do programa, não é? Vem depois outra coisa, falar de outra coisa, publicidade, ou fazer um cozinhado, ou alguém cantar, enfim. E, portanto, o que é complicado não é propriamente ouvir as coisas. Porque se uma pessoa está a partilhar comigo uma mágoa, uma experiência difícil, o que é que acontece? Se eu tiver a ouvir as palavras e a minha cabeça e o meu coração não estiverem com a pessoa, aquilo que acontece é que a pessoa, estando mais sensível, porque está, quando as pessoas estão em sofrimento, podem estar aliadas de algumas coisas, podem estar muito voltadas para si próprias, mas, num certo sentido, ao mesmo tempo são muito intuitivas e captam muito o estado de espírito da outra pessoa, e a pessoa percebe que eu não estou lá. E, portanto, o que acaba por acontecer em muitas situações, por exemplo, de experiências psicoterapêuticas, é o seguinte: a pessoa transmite-nos as suas experiências por palavras, as palavras vêm envolvidas por emoções muito fortes, emoções de desespero, de falta de sentido, de angústia, e o que é que ajuda a pessoa? O que é que faz com que isso seja terapêutico? A pessoa falar, a pessoa desabafar. Uh, se só desabafar fosse terapêutico, as pessoas falavam para a parede e ficavam bem. Portanto, não é isso. A pessoa transmite, eu capto as palavras, capto essas emoções, dou um sentido às palavras, traduzo aquelas palavras através de certos referenciais de uma nova maneira, de uma outra maneira, atribuindo um determinado significado que, quando é partilhado por ambas as partes, faz sentido, mas o que eu capto também são as emoções. E são essas emoções que eu depois metabolizo, digiro, digamos assim, dentro de mim, e depois devolvo à pessoa de uma forma já mais metabolizada, de uma forma já mais digerida, digamos assim. E o que a pessoa recebe de volta é qualquer coisa mais apaziguadora. E é isso que faz com que as pessoas se sintam bem quando estão a falar com alguém que as ouve. Isto não é diferente, enfim, o mecanismo é muito parecido, embora na forma seja diferente, daquilo que acontece com um bebê. O bebê está a chorar, a mãe não sabe porque é que o bebê está a chorar, as palavras da mãe não são entendidas pelo bebê, e, portanto, o que o bebê está a fazer é a transmitir angústia. Os bebés sentem angústia, não é? Aquilo que se chama birras, muitas vezes são crises de angústia. Não são caprichos, por vezes são crises de angústia. Transmite a angústia, a mãe capta essa angústia, fica com essa angústia dentro de si, elabora e depois devolve ao bebê de uma forma já mais elaborada e com palavras que, mesmo o bebê não compreendendo o significado, ajudam.
pronto, vem cá o colinho da mãe, vai correr tudo bem, agora já passou, as coisas vão ficar bem, a mãe gosta muito de ti, olha o bebezinho e tal, e pronto, e a pessoa fica bem. Bebés, criancinhas pequeninas, passam fases, algumas fases da vida em que têm pesadelos, não é? O que é que acontece? Os pais estão a dormir, o bebê começa a chorar, dá um grito, começa a chorar, os pais ficam todos preocupados, vão lá, o que é que foi, o que é que se passou? Ah, é um bicho, ou é um monstro, se já sabem falar, se já conhecem estes conceitos, portanto, os pais, o pai, a mãe, enfim, seja em que circunstância for, pega no bebê ao colo, apazigua aquela angústia, pronto, já passou, já não está cá, o bebê agora vai dormir, vai ficar tudo bem, e pronto, o bebê pôs a angústia dele dentro do pai ou da mãe, ficou aliviado, vai dormir descansadinho, o pai e a mãe vão para a sua cama, de olhos arregalados, com aquela angústia lá dentro, que depois tem Exato. que metabolizar, não é? E, portanto, é assim que as coisas. Eu fui dar esta volta toda, não é? Mas as coisas acabam por estar muito Exato. E, relacionadas, não é? e, e acaba tudo por ser um mar das emoções, não é? Que nós vamos tendo cá dentro, não é? Pegando nesta questão de estarmos sós e até pegando no facto de termos falado aqui de determinadas expressões, há muitas expressões que evocam o estado de estar só. Temos o famoso ditado do mais vale só que mal acompanhado, temos até uma canção que tem por título Silêncio e Tanta Gente. De facto, o estar só ehm, pode trazer algum tipo de angústia também, mas qual é que é o pior medo de estar só? É efetivamente estar só ou o facto de podermos nos encontrar connosco próprios, ou seja, com aquilo que nós comumente chamamos dos nossos esqueletos, os esqueletos do armário? Pois, pois, pois. Hum, Quero dizer, as pessoas, por exemplo, não só as crianças, porque é que têm medo do escuro? O escuro não vai bater na pessoa, o escuro não faz mal a ninguém. Por que é que as pessoas têm medo do escuro? Ah, então é porque pode aparecer um ladrão. Está bem, mas está tudo fechado, enfim. Ah, Quando está escuro, ah, não há estímulos externos. E, portanto, a pessoa fica em confronto consigo própria, ah, e com medos, angústias, emoções difíceis que vêm de dentro de si próprias. E, portanto, o medo de estar só, que muitas pessoas têm, é justamente esse medo de estar em contacto com emoções, com agressividade. A agressividade faz parte das pessoas, fantasias agressivas, enfim, emoções, angústias, medo, que se não são suficientemente conhecidas da própria pessoa ou se não são suficientemente aceites pela própria pessoa, geram mais angústia. E então a tendência que as pessoas nessa situação têm é procurarem nunca estar sozinhas. É claro que é natural, uma pessoa chega à casa, não está ninguém em casa, e é natural a pessoa liga o rádio, põe música, liga a televisão e sente alguma companhia. É claro que isso é bom, as pessoas procuram isso e isso é saudável. A pessoa ter uma atitude ativa no sentido de ter algum contacto. E mesmo que não haja comunicação bionívoca, enfim, para ambas as partes, mas as pessoas sentem-se mais acompanhadas porque ouvem a voz do locutor, ouvem a voz das pessoas que estão a falar na televisão, mesmo que estejam, sei lá, a fazer o jantar, por exemplo, ou outra coisa. E pronto, é natural que as pessoas precisem de estar com os outros, queiram estar com os outros e sintam prazer em estar com os outros. De qualquer das formas, as pessoas, umas mais, outras menos, também precisam de estar sozinhas. Ou, dizendo por outras palavras, estarem consigo próprias.
As pessoas introvertidas precisam mais de estar consigo próprias do que as extrovertidas, não é? E, portanto, por vezes o que acontece, independentemente desta característica mais de temperamento, de introversão ou extroversão, mas mais particularmente na situação de estarem sós ou não, ou o medo de estarem sós eventualmente, o medo realmente é da pessoa estar consigo própria e com, como se costuma dizer, os seus próprios fantasmas. Enfim, portanto, quanto melhor uma pessoa conhecer e aceitar essas suas emoções, mais facilmente conseguirá estar consigo própria. Isto é uma coisa que pode acontecer desde a infância. Eu, no subtítulo do livro, pus Solidão e a Capacidade de Estar Só. Havia um psicanalista inglês, já morreu, chamado Winnicott, que curiosamente não era psiquiatra nem psicólogo, era pediatra, e que tratou milhares, enfim, contam em 60.000 crianças que ele viu ao longo da sua vida profissional, crianças e respectivos pais, não é? E a relação entre eles. E pronto, ele falava na capacidade de estar só. Temos a necessidade de estar só, o gosto de estar só, o medo de estar só, mas há também outro conceito importante que é a capacidade de estar só. E o que é que ele dizia que é uma experiência importante para uma criança adquirir essa capacidade de estar só, que depois se prolonga pela vida adulta? É a possibilidade de viver, enquanto bebê, enquanto criança, a experiência de estar só na presença de alguém. E, portanto, o que é que isto significa? Significa, por um lado, a criança não ser deixada ao abandono, está lá, mas está lá alguém ao pé. Mas também esse alguém que está ao pé não está a sufocar a criança com estímulos, está a deixar a criança sozinha com as suas coisas e ao mesmo tempo a fazer companhia, não é? E, portanto, a capacidade de estar só é qualquer coisa que se pode ir aprendendo desde que, enfim, praticamente desde que nascemos, não é? Portanto, ao longo da vida, nós vamos oscilando, digamos assim, entre o estarmos com os outros e o estarmos connosco próprios. E pronto, e depois há aquelas situações de, enfim, que eu referi no livro, pessoas que voluntariamente ou involuntariamente chegaram a pontos de uma solidão extrema, umas de um isolamento extremo, algumas sozinhas, mas que nunca se sentiram sós, outras que se sentiram muito sós, não é? Mas mesmo quando as pessoas estão sozinhas, quando eu falo de a pessoa estar em contacto consigo própria, no fundo, enfim, isto entronca um pouco com aquilo que o João falou há pouco. O que é melhor? É sozinho ou é mal acompanhado? Depende, depende. Há pessoas que dizem mais vale sozinho do que mal acompanhado. Bem, são aquelas que têm a capacidade de estarem sós. Mas há pessoas que têm muita dificuldade, tanta dificuldade em estarem sós ou consigo próprias, que preferem ou, enfim, dão por si e estão ou não conseguem libertar-se de relações em que estão mal acompanhadas. Mas é preferível isso do que estarem sós, do que serem abandonadas, do que se sentirem rejeitadas, não é? Portanto, enfim, ao longo da vida, enfim, nós temos sempre muitas possibilidades de conhecermos pessoas, podermos conviver com pessoas que, no fundo, é isso que nós precisamos, é isso que nós queremos, é isso que é saudável, é isso que é bom, é isso que é prazeroso. No entanto, é importante, não como um valor em si, mas quando não é possível estarmos com os outros, podermos aprender a estarmos sós,
ou, enfim, connosco próprios. E pronto, no fundo, o que é importante para isso? Que a pessoa se conheça melhor, sozinha ou através da relação com outras pessoas que nos ajudam a conhecer, ou, em alguns casos, não é preciso a pessoa estar doente ou ser perturbada, ou, enfim, ou maluca, ou sei lá, aqueles nomes que se costumam dizer, mas fazer uma psicoterapia, por exemplo. Há variadas formas de a pessoa poder conhecer-se melhor a si própria. E, portanto, enfim, não ter medo, não é? Não ficar assustada com as suas próprias emoções, com, por exemplo, o facto de sentir raiva de alguém. Uh, Enfim, são emoções naturais, são emoções humanas. Não é por uma pessoa pensar mal de outra que vai acontecer mal à outra. Mas há pessoas que, mesmo racionalmente sabendo isto, Uhum. continuam com este medo, não é? Mas nós não temos esse poder, não É, é? e agora, pegando assim numa vertente assim mais geral aqui da questão, apesar de ser muito debatida nos meios de comunicação social, nós sabemos que a saúde mental continua a ser desprezada, continua a ser um calcanhar daqueles, a nível da saúde. A minha pergunta é assim um bocadinho, fazer aqui um bocadinho de conjecturas, digamos assim, para onde é que nós Sim, caminhamos sim. neste aspecto da saúde mental? Ahm, Pois a saúde, a qualidade da saúde mental depende muito de muitos fatores, mas um dos fatores importantes é a política. É a política. Uh, portanto, os doentes mentais não dão votos. Podem votar, não é? Mas não dão votos. Um, não, Portanto, os serviços de psiquiatria dos hospitais dão prejuízo aos hospitais e, portanto, dão prejuízo ao Estado. As especialidades que dão lucro ao Estado são as especialidades cirúrgicas e as especialidades enfim, que compreendem, das quais fazem parte técnicas diagnósticas, endoscopia, taques, ressonâncias, etc. E, portanto, todas aquelas especialidades que têm intervenção cirúrgica, tudo isso dá lucro. A psiquiatria dá prejuízo, não é? E, portanto, felizmente agora, com a pandemia, voltamos à pandemia, a saúde mental ficou na moda. Eu espero é que não seja uma moda que passe. Ah, tem havido um fenómeno muito interessante que é a coragem de muitas figuras públicas darem a cara e dizerem: eu tenho uma depressão, eu tenho uma doença bipolar, eu tenho uma POC, uma perturbação obsessiva compulsiva, não é? Tenho déficit de atenção com hiperatividade. E as pessoas vão falando disso assim com mais naturalidade. Ainda bem, isso é bom, isso é muito bom, porque estas pessoas têm um impacto muito grande. São, de uma maneira ou de outra, influencers, não é? E, portanto, se aquela pessoa dá a cara, então isso é inspirador para mim, para poder aceitar também que tenho assim algum problema. No entanto, ainda temos muito a caminhar, porque, vamos ver, muitas pessoas elogiam muito fulano, que é um ator, que é um apresentador, que é quem quer que seja, está a dar a cara, diz que é bipolar, ou tem uma depressão, ou está a fazer terapia, ou toma psicofármacos, etc. Sim, senhor, grande admiração. Mas se o vizinho do lado tiver a mesma Uhum. coisa, já não aceitam da mesma maneira. Continua, infelizmente, continua ainda a haver estigma e preconceito em relação a isso. Melhor, as coisas estão melhor, não há dúvida, já não é como era,
mas ainda há um caminho importante a percorrer. Eu falei da questão, da questão política, enfim, económica, etc., enfim, tem importância, mas obviamente que as mentalidades acabam por constituir o fator talvez dos mais importantes. O problema é que as mentalidades demoram muito tempo a mudar. Demoram muito tempo, porque a questão é que todos nós, todos nós temos uma tendência para, digamos assim, nos vermos ao espelho do ponto de vista metafórico, não é? Ou seja, eu se vejo alguém com ar perturbado, aquilo que acontece comigo é eu fico angustiado. Uma pessoa que esteja muito triste e que fala em suicídio, isso perturba-me muito. Então, se eu pensar assim, isso são eles, isso são os doentes mentais, e pronto, isso é outra coisa, são eles, é outro mundo, eu não tenho nada a ver com isso. Nós somos os normais e eles são os doentes. Este medo, esta angústia, quanto a mim, é uma das fontes principais do estigma e do preconceito em relação às doenças psiquiátricas, porque as emoções são contagiantes, mas as doenças psiquiátricas não são. As doenças psiquiátricas não são. Mas as pessoas têm medo. Portanto, eu vou dar um exemplo, enfim, uma situação conhecida, enfim, da nossa sociedade. Há uns poucos anos, suicidou-se um rapaz, um ator, portanto, enfim, isto foi falado em toda a comunicação social, portanto, não vou dizer mais, eu não o conhecia pessoalmente, se o conhecesse não estava a falar, portanto, estou a falar do que a comunicação social toda falou. Portanto, em vez de estar a falar por meias palavras, estou a referir-me, pensei nesse exemplo, no Pedro Lima. Pedro Lima, um grande ator, um homem bonito, charmoso, alegre, amigo, com uma família, uma vida de sucesso. Sim, senhor, tudo bem. Suicidou-se. Isto é o pânico para as pessoas. Porquê? Há tanta gente a suicidar-se, há tantos jovens que se suicidam todos os dias. Bem sabemos que não vem na comunicação social, nem nós conhecemos, tem a ver com o facto de conhecermos. Mas não é só isso. Não é por ser uma pessoa conhecida. É porque as pessoas pensam assim, de uma forma mais ou menos consciente. Às vezes não é muito consciente. Mas aquilo que passa na cabeça das pessoas é: se ele, com as qualidades que tinha, bom ator, boa vida, boa família, bom amigo, fisicamente, psicologicamente, intelectualmente, artisticamente, tudo bom. Se ele se suicidou, então isso também me pode acontecer. Então isto pode acontecer a qualquer um. Se acontece a uma pessoa que não tem problemas, então pode acontecer a mim ou a qualquer outra pessoa. E a pessoa entra em pânico. Isto é uma maneira de falar, não é? Mas o que eu quero dizer com isto é que são estes medos, são estes medos que fazem com que haja uma tendência na mentalidade para pensar assim: isso não é problema meu, nós somos os normais e eles são os perturbados, são os doentes. Claro que nós, felizmente, estamos numa época muito evoluída já, porque já houve uma altura em que as pessoas com doenças psiquiátricas portanto, eram colocadas juntamente com todo o tipo de marginais, criminosos, etc., eram postos à parte, eram fechados, não é? E, portanto, felizmente, cada vez mais as pessoas têm a capacidade, a possibilidade, melhor dizendo, de viver integrados na sociedade e, portanto, esta questão do estigma tem melhorado muito felizmente. Mas
Não nos podemos sentar à sombra da bananeira, não é? E dar-nos por satisfeitos porque ainda há muito a fazer. Há muito caminho a percorrer na área. Exatamente. E agora, falando um bocadinho da sua experiência área. É autor de livros técnicos e outros, como este, uma Luz à Noite Escura, da chamada Ciência para Leigos. De entre estes dois, qual é que prefere escrever? Olha, eu procurei sempre, desde o princípio, escrever de uma forma que fosse acessível a todas as pessoas. No entanto, houve aqui um interregno grande. O primeiro livro que eu publiquei foi em 2005, portanto, As Faces do Inconsciente. Esse livro, no fundo, foi numa altura que eu andava à procura de um livro que explicasse o que é o inconsciente. O inconsciente, fala-se no inconsciente. Eu estudava isso, eu lia essas coisas. O Freud fala no inconsciente, toda a gente ouviu falar no inconsciente. Há pessoas que dizem subconsciente. Enfim, é a mesma coisa, mas é mais correto chamar inconsciente, mas pronto, é um pormenor. Mas também se fala no id, o ego, o superego, mas como é que isto surgiu tudo? Mecanismos de defesa, as pessoas falam disto e tal. Então, aquilo que eu lia era ou livros excessivamente técnicos, em que é como críticas de cinema, por exemplo, nos jornais ou nas revistas, parece que os críticos estão a dar recados uns aos outros. E o leigo, como eu, que quer ver qual é a história do filme e não percebe, porque eles parecem que estão a falar uns para os outros. Bem, e, portanto, termos técnicos, termos esotéricos, que a gente lê e não percebe nada. Eu pedi a um psicanalista e grupo analista brasileiro, enfim, já falecido, que eu só tinha visto uma vez na vida, num congresso, pedi a ele para se me podia prefaciar o primeiro livro. Acabou por prefaciar o primeiro e o segundo. E porquê é que ele fez isso? Generosidade pura, bondade pura, não tinha nada a mostrar a ninguém, vive no Brasil, ninguém me conhece, ele era uma pessoa conhecida, não ganhou nada com isso, não precisava disso para o currículo, não precisava disso para o prestígio dele, enfim, pura generosidade. E, portanto, foi de certo modo inspirador, porque ele escrevia livros técnicos também, numa linguagem muito acessível, e uma das coisas que ele diz no prefácio, que muito me alegrou, foi que a forma como eu escrevia era entendida pelas pessoas todas. Ele contou uma vez uma história de um psicanalista não muito conhecido do grande público, mas muito conhecido dentro da área da psicanálise, que se chamava Wilfred Bion. E que é um autor que ninguém percebe. Ninguém percebe o que é que ele diz, as coisas que ele diz. Mas este que eu falei, chamado este meu amigo que prefaciou os livros, David Zimmerman, o David Zimmerman tem um livro sobre o Bion. E houve um psicanalista brasileiro que uma vez lhe disse assim: Oh, David, eu leio o Bion e não entendo nada, não. Mas o seu Bion eu entendo, porque você explica bem as coisas, não é? E, portanto, este primeiro livro, tal como o segundo, eu ainda escrevo. O segundo chama-se O Inconsciente Está no Cérebro. Portanto, é uma articulação entre os conceitos da psicanálise com as neurociências. Portanto, quer um, quer outro, são aspectos mais técnicos, mas foram escritos de modo a que as pessoas todas entendessem bem. E um tema é difícil, um tema complexo, ser entendido por pessoas que não estão dentro do meio, mas
tanto quanto possível, o feedback foi sempre muito positivo e que as pessoas entendiam bem, uma linguagem clara, acessível, e, portanto, isso foi um feedback que me agradou muito. Entretanto, este segundo foi em 2017, portanto, houve aqui um interregno grande. Entretanto, uma vez passei numa livraria e vi lá um livro, olhei e tal, era capaz de ser interessante. O cérebro feminino, capaz de ser interessante. Agarrei no livro, peguei na capa, olhei para a capa e na capa estava escrito, na capa, não foi aquelas que põem, na capa, ali gravado na capa, homens, preparem-se para sentir inveja, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu assim, eu não tenho paciência para estar a ler livros de feministas que estão a... feministas no mau sentido, não é? O feminismo em si não é uma coisa negativa, antes pelo contrário. O que eu estava a fazer é, estas mulheres que falam mal dos homens. Bom, não comprei o livro. Passado algum tempo, eu gosto muito de ir a livrarias, lá e tal, assim, lá fui, e parece que havia assim um imã, lá fui ao tal livro, tive a folhear e tal, pronto, e pus lá outra vez. Só a terceira é que comprei. Ainda bem que comprei o livro. Portanto, a autora fala da identidade feminina e do cérebro feminino muito bem, não descartando todos os aspectos psicológicos, educacionais, culturais, etc. Foca-se mais no aspecto do funcionamento do cérebro e no funcionamento hormonal que banha, entre aspas, o cérebro. Não é? E gostei muito. Passado pouco tempo, vejo outro livro, O Cérebro Masculino, escrito pela mesma autora. O cérebro feminino com uma capa cor-de-rosinha e o livro do cérebro masculino com uma capa azulinha. Pronto, ali tudo certinho. E, portanto, foi comovente até ver como é que ela falava do cérebro masculino, com carinho, com carinho. E, inclusivamente, fazendo uma homenagem ao marido e ao filho, rapaz, que muito a inspiraram também e ensinaram sobre o cérebro masculino. São livros interessantíssimos, interessantíssimos. Enfim, mostram, por exemplo, porque é que as mulheres precisam muito de falar, sobretudo sentimentos. Os homens ficam em pânico, temos que falar sobre a relação, ai, ai, ai. Porque é que as mulheres vão à casa de banho aos grupinhos? Porque é que as mulheres têm um sexto sentido? Etc, etc, etc. Isto são coisas, estou a dizer isto assim, não estou mais leve, mas são só alguns exemplos que me lembrei agora, mas é muito, muito, muito interessante para a gente perceber as diferenças entre homens e mulheres e para gostar e respeitar de ambos, não é? Mas por que é que eu me referi a estes livros? Porque nesses livros eu vi pela primeira vez uma coisa muito interessante, que foi o quê? Ao invés do que acontece em muitos livros e que eu pus nos dois primeiros, ela não tinha citação, não tinha referências bibliográficas, notas no texto. A gente está a ler um texto técnico. O cérebro funciona não sei o quê. Depois aparece o nome do autor. Mais uma frase, aparece o nome de outro autor e o ano em que publicou. Ou então, para não pôr isso assim, põe-se números. E pronto, o que é que ela fez? Uma coisa extraordinária. O texto completamente livre de referências. E depois, no fim, notas. E as notas dizem, na página tal, quando eu falo disto e daquilo, eu baseei no livro tal que está na bibliografia, na referência tal. Pronto, assim o texto fica mais corrido. Ora bem, isto inspirou-me, na verdade eu copiei isto para os outros livros. Ou seja, deixei de pôr essas referências em artigos técnicos. Eu tenho que pôr remédio, tem que se pôr, mas
estes meus livros, como são meus, eu faço como entender. Pronto, não ponho. E felizmente, para grande alegria minha, os editores têm gostado. Mas, portanto, qual é a tendência que eu tenho tido? Quer em termos de temas, quer em termos da forma de falar das coisas. Aquilo que eu tenho procurado sempre é chegar a um público cada vez maior. Um público cada vez maior, não indiscriminadamente, porque assim, não é possível, mas não ser hermético, não ser técnico. Evidentemente que eu não chego a um público assim tão grande como se publicasse um livro, enfim, com outro nome, enfim, como se tornar rico em 2 meses, não é? Por exemplo. Mas pronto, temas que dizem respeito a todas as pessoas, porque, por exemplo, mesmo sendo alguns temas mais técnicos, assim se pode chamar, por exemplo, narcisismo, autoestima, quer dizer, na verdade, só para falar rapidamente deste assunto como exemplo, há uma ideia geral que há pessoas que são narcísicas e pessoas que não são narcísicas. Isto é a ideia que se tem. Portanto, aqueles indivíduos que são vaidosos, arrogantes, querem ser o centro das atenções, que rebaixam os outros, que as pessoas dizem ele tem um grande ego, ele tem uma grande autoconfiança, mas os outros sentem-se diminuídos ao pé desses indivíduos. Pronto, são indivíduos narcísicos, assim tipo Trump, ou, enfim, pronto, indivíduos narcísicos. Mas, na verdade, a forma que eu penso que é a mais correta da gente encarar o narcisismo é assim. Nós temos um funcionamento mental narcísico, do mesmo modo que temos um funcionamento digestivo, respiratório, circulatório, etc. Temos um funcionamento narcísico, todos nós. Só que algumas pessoas têm um funcionamento mais saudável e outros menos saudável. Por exemplo, uma pessoa que seja humilde, que tenha consciência das suas limitações, tenha orgulho das coisas boas que tem, que suporta sem se desorganizar muito críticas, reparos, ninguém gosta, mas que a pessoa não fique desmoronada com isso, que é capaz de admirar os outros, é uma pessoa que tem um narcisismo saudável. É um narcisismo saudável. As pessoas que não têm um narcisismo saudável são aquelas que têm uma autoestima muito baixa e que têm defesas, estratégias automáticas, inconscientes, automáticas, mas que visam ou melhorar a autoestima ou reparar a autoestima que foi lesada pelas críticas, pelos reparos, pelas chamadas de atenção, enfim, pelas comparações, enfim, tudo isso. E, portanto, há dois grandes grupos de estratégias defensivas. Umas são aquelas pessoas que não querem ser o centro das atenções, têm sentimentos de inferioridade, querem passar despercebidos, querem agradar a toda a gente, conformam-se às opiniões dos outros, não querem dar nas vistas, tudo isto para preservar, para defender, para proteger a autoestima que está baixa, que está à flor da pele. O outro grande grupo de estratégias são aqueles indivíduos que têm uma autoestima baixa, mas que as estratégias são diferentes. Tem uma carapaça, a autoestima baixa está lá escondida e o que aparece por fora é a arrogância, a vaidade, atacar os outros nos pontos fracos dos outros, ser o centro das atenções, fazer tudo para ser bajulado, etc, etc. Não é? Portanto, isto diz respeito a toda a gente. Isto diz respeito a toda a gente. A autoestima diz respeito a toda a gente.
os reféns das próprias emoções. Nós temos muitas pessoas com perturbação borderline no nosso país. Só para ter uma ideia, a prevalência de esquizofrenia em qualquer sociedade, na maioria das sociedades, é de 1%, da doença bipolar é 1%, da perturbação borderline são 2%, isto em alguns estudos, outros estudos dizem que é 6%, enfim. Portanto, são muitas pessoas. Há pessoas que têm perturbação borderline, mas na vida do dia a dia ninguém percebe isso. Ninguém percebe isso. São pessoas bem adaptadas e que conseguem, às vezes à custa de um esforço quase desumano, conviver. Mas interiormente e nas relações íntimas, aí é que surge a raiva, o descontrole, a angústia de separação, de abandono, de rejeição, etc. E, portanto, no fundo, há uma desregulação das emoções. Há questões que têm a ver com a identidade. Há questões que têm a ver com estas angústias, que são angústias humanas, universais, de separação, de abandono, de rejeição. E, portanto, as emoções todas, tudo isto tem a ver com toda a gente. A solidão tem a ver com toda a gente, não é? E, portanto, o que é que eu procuro, respondendo mais diretamente à sua pergunta, é progressivamente ir falando de temas que interessam às pessoas de uma maneira geral e de uma forma que seja clara, que seja acessível, que as pessoas leiam com interesse e com agrado. Enfim, tem que Esse é o tentar. efeito. E agora aqui Obrigado. só um conjunto de perguntas mais gerais e perguntas assim mais rápidas. Hum, Como é que começou a paixão pelos livros? Olha, a paixão pelos livros começou sobretudo com o meu pai, que tinha muitos livros em casa, eu comprava muitos livros e lia, e lia. Ahm, enfim, lembro-me de, enfim, vários livros, São Marcete Monte, que ele tinha, o Érico Veríssimo, enfim, o Musil, tinha lá um grande calhamaço, o Homem Sem Qualidades, enfim, lembro-me assim de vários. Portanto, enfim, estamos a falar de Ponta Delgada, nos Açores, enfim, nos anos 60, enfim, por aí fora, e portanto, quer dizer, havia uma feira do livro lá num determinado café, e vendiam-se livros aqui e ali, enfim, não havia Amazon, não havia Sim. nada, não é? E pronto, ia lá, ia comprando portanto, eu, enfim, fui ganhando um gosto por isso. Eu penso que foi precisamente por isso. Houve uma altura que eu fiz uma tentativa entre aqueles dois livros, entre o primeiro e o segundo, fiz assim uma tentativa de ficção, escrever um romance. Ora bem, e qual foi a conclusão a que eu cheguei? Não tenho jeito para isto. É muito difícil. Pessoalmente, eu acho que é muito difícil escrever um romance. Eu acho que é muito difícil. Um, Embora a estrutura, a estrutura dos romances, dos filmes, das histórias em geral, seja simples, desde o tempo do Aristóteles, um, mas na verdade eu acho que é muito difícil mesmo. Portanto, pronto, sempre gostei de ler e de escrever, mas o primeiro livro, como eu ia dizer há pouco, e agora me estou a lembrar que não cheguei ao fim do raciocínio, alguns
livros técnicos eram excessivamente técnicos esotéricos, não, mas herméticos em termos da linguagem, e outros excessivamente básicos e que acabavam por perturbar até o rigor de tão fáceis ou acessíveis que procurassem ser. E aquilo que eu andava à procura era de um livro que mostrasse estas coisas todas, o inconsciente, o id, o ego, o superego, como é que isto tudo começou, como é que estas ideias emergiram na cabeça do Freud, como é que isto se vê na prática do dia a dia. E então pensei assim, já que eu não encontro, eu vou fazer aquilo que eu gostava de ser, aquilo que gostava de ter lido. Pronto. Um, e pronto, depois, enfim, acabei por chegar à conclusão que aquilo que eu tenho mais jeito e que gosto mais, na verdade, é livros como estes últimos que eu tenho escrito. Ou seja, não sei como é que se pode chamar, não é propriamente divulgação científica, como é que o João Chamei de sofre ciência para leigos. ciência para leigos, pronto, embora isto não seja ciência pura e dura, digamos assim, mas, ou seja, são temas não propriamente da ciência geral ou de alguma ciência específica, mas mais propriamente do funcionamento mental, não é? E das relações entre as pessoas. Ao fim e ao cabo é isso. E, portanto, com esses referenciais que é os que eu conheço melhor, da psicologia, da psicanálise, das neurociências também. E agora também existe muita relação entre o processo da escrita e a música, e até há um neurologista muito famoso, que é o Oliver Sacks, que escreveu um livro chamado Musicofilia. Gostaria de saber se há alguma música ou músicas ligadas ao seu processo de escrita. Não há uma música, não há nenhuma música em particular, ahm, não há nenhuma música em particular, nem, nem eu estou a ouvir música enquanto escrevo, mas a sua pergunta faz-me recordar, um aspecto que às vezes acontece quando estou numa fase mais final de pegar naqueles fragmentos todos e ir dando assim uma forma, ah, aquilo que eu procuro às vezes é transmitir uma certa atmosfera, que pode ser uma atmosfera mais emotiva, por exemplo, ou mais imagética, enfim. Portanto, alguns filmes são inspiradores, não é? Mas hum, aquilo que dou por mim, sem ter premeditado isso, mas aquilo que dou por mim às vezes a fazer é ouvir determinadas músicas, hum, que, do meu ponto de vista, poderiam ilustrar a atmosfera que eu quero dar àquela passagem, por exemplo. E pronto, acaba por ter assim, alguma influência quando eu quero transmitir uma certa emoção ou uma certa Há alguma atmosfera. música associada aqui uma luz à noite escura? Não houve assim, não houve assim nenhuma música, não houve assim nenhuma música em particular. Ahm, portanto, isto que eu vou dizer agora, olha, eu gosto muito do Ennio Morricone, por exemplo, e é inspirador, enfim, para tudo. Mas há uma coisa que eu não devia dizer, porque isto não é politicamente correto. Eu às vezes até eu digo assim, se alguém me perguntar que tipo de músicas é que tu gostas, eu tenho que pensar como as misses, quando havia os concursos das misses, elas são altamente cultas, porque falam de pintura, de escultura, de música, disto, aquilo. Eu não sou assim muito culto, não é? Mas pronto, ouço algumas pessoas falar e depois penso assim, bem, as músicas que eu gosto, olha, eu gosto dos Arctic Monkeys, por exemplo,
Ahm, eu gosto, gosto, enfim, agora não vou falar do Coldplay, que agora toda a gente fala no Coldplay, mas dos Red Hot Chili Peppers e tal. Assim. Eu não percebo nada disto. Não fica bem dizer isto, fica cool dizer isto. Mas eu gosto de muitos tipos de músicas, mas há um tipo de música que eu gosto, sabe qual é? A chamada música Ok. de elevador. Pronto, o que é que eu hei de fazer? O que é que eu hei de fazer? Outro dia morreu um homem que eu gostava muito, que era o Bart Bacharach, que toda a gente conhece. As pessoas podem não conhecer pelo nome, mas não há ninguém que não tenha visto um filme sem música dele. Há o Raindrops Keep Falling on My Head, havia outras assim, mas toda a gente conhece músicas dele, não há nem que tivesse sido ouvidas no elevador ou no hall do hotel. Pronto. Mas pronto, isto é só assim um pequeno à parte. E, portanto, é conforme o estado de espírito e conforme o estado de espírito que eu quero transmitir para o livro. Não há nenhuma em E agora especial. uma pergunta ingrata. Já lá vamos à pergunta das misses, que eu tenho aqui uma pergunta que pode ser assim uma pergunta de miss. Mas uma pergunta ingrata, que é como é que é encarar um papel em branco? Uma vez li algures que há um truque importante que é não deixar uma folha em branco para o dia seguinte. Ou seja, antes de acabar qualquer coisa que estou a escrever, começar uma outra frase e deixá-la assim inacabada, porque assim tem alguma coisa com que começar. Um, e portanto, enfim, e como vou fazendo assim as coisas por fragmentos, conforme vai apetecendo, vou pegando num, vou pegando noutro, realmente não tenho tido assim muitas dificuldades. Tenho ideias para alguns próximos livros, mas não muitos. Já dei comigo a pensar assim, mas depois deste e de um outro e de um outro, eu já não sei sobre o que é que eu poderei escrever. Mas, enfim, também não me quero adiantar, ainda falta tanto tempo. Quando chegar à altura, logo vê. Logo vê. Daqui até lá há de aparecer assim alguma coisa. Mas, olha, não, felizmente não tenho tido essa angústia da folha em branco. Às vezes a coisa flui, flui. Às vezes a coisa flui, outras vezes emperra. Às vezes é assim. Lembro-me de uma frase, escrevo a frase, e depois ando à roda daquilo, parece que aquela frase tem que ficar, e depois dou a volta, e o melhor é deitar a frase fora, porque Claro. está a emperrar e não deixa Às sair o vezes o resto. melhor é abandonar e começar do zero. E agora então, a pergunta das misses, que é engraçada. Três recomendações literárias. Três Um recomendações bocadinho literárias. traiçoeiro. Pois, 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 pois. Olha, eu comecei a ler ontem um livro que saiu ontem, por acaso. Comecei a ler, ahm, muito interessante para quem gosta de escrever e que estou a tentar lembrar-me do nome e não estou a conseguir, dar a volta ao texto. Acho que é assim. Dar a volta ao texto. Marinho. O autor era, portanto, jornalista, marinho. Olha, não estou a lembrar, peço muita desculpa ao autor, mas comprei o livro ontem, mas enfim, dar a volta ao texto. Um, o, o, bom, deixe-me ver outro. Só me está a vir à cabeça o Kafka, mas enfim, não sei porque é que me está a vir o Kafka à cabeça, mas olha, vem-me o Kafka à cabeça. É difícil, é difícil. Um, houve um livro que eu gostei muito,
quando li, foi assim, de repente, um choque bom, um, e que me fez, e que me fez pensar assim, pá, eu gostava de escrever um romance. Quem sou eu para estar a dizer isto alguma vez na vida? Mas passou-me pela cabeça. Fiz essa tentativa, não deu certo, mas foi ao fim de estar uns anos, ao fim de estar uns anos, sem ler nada de ficção, um belo dia vi na Feira do Livro, enfim, comprei Os Homens Sem Luz, do João Tordo, o primeiro livro dele. Gostei muito, teve assim um impacto muito positivo. Ahm, sei lá, eu leio tantos livros e leio tantos livros ao mesmo tempo, e agora não me estou a lembrar de nenhum outro. Olha, peço desculpa, não me estou a lembrar assim de mais nenhum outro. Se calhar, quando acabar a nossa conversa, vão-me surgir assim muitos. Mas há um tipo de livros que eu gosto muito e com os quais tenho aprendido muito, ahm, portanto, que são livros de divulgação científica. Ahm, livros de divulgação científica, porque eu acho que esses autores, enfim, de uma maneira geral, escrevem muito bem. Há um livro que eu gostei muito, estou-me a lembrar agora, Ah, que se chama Cosmos. o segundo Não é o é o primeiro, Tyson. Não. não, não é o Sim, sim, sim. primeiro do Carl Sagan. É a continuação, exatamente, é a continuação, escrito pela mulher, pela viúva do Carl Sagan, mas que foi nele que se inspirou esse que falou para Sim, sim. a segunda série Cosmos da televisão. E ela escreve muito bem, gostei Por muito. acaso li o primeiro, li o Sagan, Ah, não li ainda a sequela, mas eu gostei muito do Cosmos e o Carl Sagan, gostei do filme e gostei da série, portanto, recomendo sim, vivamente. sim. E agora, uma última pergunta para acabar, que é uma pergunta que é, digamos assim, para puxar um bocadinho pela cabeça, o que a estas horas tardias é pedir quase um bocadinho mais, digamos assim, mas é, se a sua vida fosse um livro, qual seria o título? Ou qual gostaria que fosse o título? Ah, olha, eu não me lembro, eu não me lembro ah, da, teria- seria, seria um título muito grande, seria um título muito grande, mas ahm, pena que eu estou a ter de não me conseguir lembrar. Ahm, seria um livro, um título muito grande e que foi uma expressão usada por um psicanalista para definir o Ralph Grimson. O Ralph Grimson, que foi o tal psicanalista da Marilyn Monroe. Um, Portanto, eu tenho pena que nem sei agora onde é que posso encontrar isto. Eu tenho isto escrito a alguns, mas é qualquer coisa como um, alguém que alguém que portanto que enfim tem a ver com querer ajudar aqueles que sofrem, aqueles que se perdem, aqueles que a vida traiu, mas infelizmente não me consigo lembrar da coisa completa. Enfim, é pena, é pena. Mas pronto, já agora o título seria esse, talvez tenhamos a oportunidade um dia de eu ter mais à mão essa frase que eu acho que me define um bocado. Mas já agora, digo só uma frase que não seria o título de um livro,
se fosse eu, mas uma frase também que me marcou, escrita pelo Ralph Grimson, quando viu pela primeira vez Ok. a Marilyn Monroe, disse assim: era uma mulher já meio morta a arrastar pela mão uma criança triste. Foi assim que ele viu a Marlene. E tinha razão, e tinha razão. Devemos ter a oportunidade depois de eu dizer a tal frase toda. Mas pode Outro dia, enviar se talvez. quiser. Está bem, ok, Não eu ficar faço com os isso, eu direitos de faço isso. autor. Pronto. Então, assim, com esta última pergunta, eu daria a live por terminada. Então, falámos hoje aqui sobre um pouco sobre o livro Uma Luz da Noite Escura de João Carlos Melo. Não sei se quer dizer mais alguma coisa. Quero só, enfim, a noite já vai longa, ainda não jantei, vou jantar daqui a bocadinho, mas quero dizer que foi uma conversa muito, muito, muito agradável. Gostei muito de falar consigo. O João fez perguntas muito estimulantes, deixou-me muito à vontade, deixou-me falar à vontade e agradeço-lhe muito o convite e agradeço a forma como Obrigado falou eu comigo. por hoje e espero encontrar daqui a 2 semanas. Está bem. Ok, Eu em breve vou-lhe enviar a tal frase. Ah, resto boa noite. obrigado. Vou jantar. Obrigado. Beijinho. Obrigado. Bom fim de semana. Obrigado, igualmente.